35 anos de casamento podem desmoronar em apenas algumas palavras. O meu desmoronou quando Carlos, meu marido, disse durante o jantar de Natal: Margarida sempre foi um peso morto nesta família. A geleia de pimenta que eu segurava escorregou das minhas mãos naquele instante, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que algo havia se rompido para sempre. A travessa de cerâmica atingiu o piso de tábua corrida da nossa sala de jantar, com um barulho que parecia um tiro. A geleia espirrou sobre o tapete persa que Carlos havia ganhado da mãe dele no nosso 10º aniversário, aquele que eu limpava à mão 2 vezes por ano por 25 anos, onde nossos filhos deram os primeiros passos, onde desembrulhamos presentes de Natal e celebramos formaturas, fingindo que éramos felizes. O riso começou na mesma hora. Meu filho, Daniel, de 32 anos e muito parecido com o pai, bufou na sua taça de vinho. Minha filha, Sofia, cobriu a boca, mas eu podia ver os ombros dela tremendo com as risadas que ela estava segurando. Até meu caçula, Lucas, que acabou de fazer 27 anos, estava sorrindo enquanto se servia de mais farofa. Mas foi minha nora, Jéssica, quem riu mais alto, jogando a cabeça para trás como se Carlos tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Ai, meu Deus, Carlos, isso é horrível. Ela respirou ofegante entre risos. Mas é tão real. Antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha e aproveite e se inscreva no canal, caso ainda não seja. E assim você não perde as próximas. Fiquei paralisada ao lado da mesa que passei 2 dias preparando, vestindo o avental que bordei com figuras de caju em setembro, cercada pelas pessoas para quem dediquei toda a minha vida adulta servindo. O pernil de porco que eu estava regando desde as 4 da manhã estava dourado e perfeito no centro da mesa. Os pães caseiros ainda estavam quentes do forno. O purê de batata doce com crosta de coco queimado, que levou 3 horas para preparar direito, fumegava suavemente na sua travessa de cristal. A travessa de cristal da minha avó. Aquela que prometia a mim mesma que passaria para Sofia um dia. Tudo isso ignorado, enquanto minha família ria da piada que era minha vida. Peso morto, Margarida, Carlos repetiu, saboreando a expressão que havia aprendido com seu amigo do golfe, Ricardo. É o que você é, Margarida. Sempre foi, nos arrastando com seus projetinhos e suas ideias malucas. A ideia maluca a que ele se referia havia sido mencionada exatamente uma vez, com timidez, com esperança, durante a entrada, uma pequena pousada boutique, algo que eu estava sonhando desde que os filhos saíram de casa há 3 anos. Eu até encontrei um imóvel, uma casa colonial no interior de Minas Gerais que precisava de reforma, mas tinha boa estrutura, personalidade, potencial. Acho que poderia ser maravilhoso, eu disse calmamente, passando a tábua de queijos que levei 1 hora para arrumar corretamente. Com os filhos criados, poderíamos recomeçar, viajar, conhecer novas pessoas. Finalmente, eu poderia usar meu diploma em hotelaria. O diploma em hotelaria que conquistei aos 38 anos, fazendo aulas noturnas enquanto trabalhava em meio período e ainda conseguia ter o jantar na mesa todas as noites às 18h30. O diploma que nunca pude usar porque alguém precisava levar Sofia para o treino de vôlei, ou Daniel para o grupo de estudos, ou Lucas para as aulas de violão, ou Carlos para o aeroporto em mais uma viagem de negócios, de onde ele voltaria exausto, esperando que eu massageasse a tensão dos seus ombros e ouvisse suas reclamações sobre clientes exigentes. Uma pousada boutique, Carlos disse, cortando seu pernil perfeitamente preparado com precisão cirúrgica. Com que dinheiro, Margarida? Com que experiência de negócios? Você nunca administrou nada mais complicado do que um evento beneficente da igreja. Eu organizei o leilão de caridade da igreja por 8 anos, eu disse, odiando como soava a defensiva. Eu organizei a campanha de alimentos comunitária que arrecadou mais de R$50 mil. Eu gerenciei o orçamento doméstico em 3 crises e ainda economizei o suficiente para... Isso não é a mesma coisa que administrar um negócio, Daniel interrompeu, com a voz carregando o mesmo tom de desdém que herdou do pai. Mãe, você não pode simplesmente virar empreendedora aos 64 anos. Não é assim que o mundo real funciona. Além disso, Sofia acrescentou, sem tirar os olhos do celular, onde, sem dúvida, estava postando fotos da minha refeição cuidadosamente preparada no Instagram,
sem dar crédito. Você odiaria lidar com estranhos o tempo todo. Você não é exatamente sociável. Não sociável. Eu, a mulher que organizou jantares para os colegas de Carlos por 3 décadas, que organizou festas de rua no bairro e eventos escolares e galas beneficentes, que foi a esposa política perfeita durante a breve passagem de Carlos como vereador, sorrindo e fazendo conversas amenas, lembrando-me do nome de todos e das conquistas dos seus filhos. Mas eu aprendi há muito tempo que minha família tinha uma notável capacidade de esquecer minhas contribuições no momento em que elas deixavam de ser convenientes. Era só uma ideia, eu disse por fim, pegando minha taça de vinho e notando como minha mão tremia levemente. Algo para pensar no futuro. Foi quando Carlos proferiu seu veredito. Peso morto. E todos riram. Agora eu estava parada no meio dos restos do meu jantar de Natal, geleia de pimenta escorrendo pelo tapete antigo, enquanto minha família continuava a refeição como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de reduzir 35 anos da minha vida a uma piada. Margarida, Carlos disse sem tirar os olhos do prato, você vai limpar isso ou vai ficar aí parada a noite toda? Olhei para ele. Realmente olhei para ele pelo que pareceu ser a primeira vez em anos. Carlos Santos, 67 anos, cabelo grisalho e ainda bonito, do jeito que homens de meia idade com dinheiro e confiança costumam ser. O mesmo homem que me tirou o fôlego em uma festa da faculdade em 1985, que me prometeu aventuras, parceria e uma vida cheia de possibilidades. Em algum momento, essas promessas se transformaram em expectativas. Eu cozinharia, limparia, gerenciaria, organizaria, facilitaria e desapareceria. Tornei-me a infraestrutura invisível que mantinha a vida dele funcionando perfeitamente. Tão invisível que minha própria família não conseguia me imaginar como qualquer outra coisa. Na verdade, Carlos, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Acho que vou deixar aí. Desamarrei meu avental de caju, aquele que passei horas bordando enquanto assistia aos programas de detetive de Carlos. Aquele que parecia tão festivo esta manhã, quando coloquei meus brincos de festa e esperei por um agradável jantar em família, e o joguei em cima da bagunça de geleia. Que diabos há de errado com você? A voz de Carlos carregava a irritação que surgia quando sua rotina era interrompida. Este é o tapete da sua avó. Sim, é, eu disse. Caminhei até o armário de casacos e peguei meu sobretudo de lã azul marinho. Aquele que comprei há 3 anos, mas raramente usava porque Carlos dizia que me fazia parecer que estava me esforçando demais. E agora é seu para limpar. Mãe! A voz de Lucas tinha a primeira nota de incerteza que ouvi dele a noite toda. Aonde você vai? Parei na porta da frente, olhando para minha família. Eles estavam sentados ao redor da minha mesa, sob o lustre de cristal da minha avó, na sala de jantar que decorei, mantive e amei, olhando para mim como se eu fosse uma estranha que havia invadido suas vidas por acidente. Talvez eu fosse. Vou descobrir se eu sou realmente um peso morto, eu disse, calçando as luvas de couro marrons que ganhei de presente de Natal de Sofia no ano passado. Luvas marrons práticas e esquecíveis que combinavam exatamente com o que ela pensava de mim. Ou se vocês apenas esqueceram como é carregar o próprio peso. Saí para a noite de Natal, deixando a porta aberta atrás de mim para que pudessem ouvir o motor do meu carro ligando. Pudessem me ouvir saindo da garagem da casa que chamei de lar por 28 anos. Dirigi pelo nosso bairro tranquilo, onde todas as casas estavam acesas com o brilho quente de jantares de família e festas, onde outras mulheres da minha idade provavelmente estavam carregando lava-louças, embrulhando sobras e fingindo que suas vidas eram exatamente o que sempre sonharam. Mas eu não fui para nossa casa vazia, com suas almofadas perfeitamente coordenadas e cozinha impecável, e o quarto de hóspedes que estava sempre pronto para visitantes que raramente vinham. Em vez disso, dirigi até o hotel 5 estrelas na beira da cidade, fiz o check-in em um quarto com vista para a rodovia e sentei na cama genérica do hotel com meu celular nas mãos. A mensagem de Carlos chegou às 23h30. Isso é ridículo, volte para casa. À meia-noite. Margarida, você está se expondo, venha para casa. À meia hora, após a meia-noite. Tudo bem, fique emburrada o quanto quiser,
mas você está pagando por esse quarto de hotel sozinha. Desliguei meu celular e abri meu laptop. A casa colonial no interior de Minas Gerais ainda estava à venda. Eu estava verificando secretamente o anúncio toda semana por 2 meses, memorizando as fotografias da varanda e do sótão, que seria um canto de leitura perfeito para os hóspedes. Mas Minas, de repente, parecia perto demais, pequeno demais, muito parecido com a vida da qual eu estava tentando escapar. Abri uma nova janela do navegador e digitei 6 palavras que mudaram tudo. Imóvel remoto à venda Amazonas. As fotografias que preencheram minha tela mostravam céus infinitos e natureza intocada. A floresta que nunca ouviu o riso da minha família às minhas custas. Rios que refletiam possibilidades em vez de limitações. Às 2 da manhã, eu o encontrei. 50 hectares na beira do nada. 4 horas de barco de Manaus, com um bangalô de madeira que precisava de trabalho e uma vista que não precisava de nada além de apreciação. Às 4 da manhã, após confirmar os limites com o meu gerente através do aplicativo, transferi o pagamento inicial da conta poupança que Carlos não sabia que eu tinha. A herança dos meus pais, que eu estava investindo cuidadosamente por 15 anos, enquanto ele fazia piadas sobre meu dinheiro de supermercado. No dia seguinte de manhã, após uma noite sem dormir no hotel, ao nascer do sol, eu estava dirigindo até o aeroporto em direção a uma vida que finalmente se encaixaria na mulher que eu sempre fui, por baixo do avental e das expectativas e do peso das limitações dos outros. Carlos estava certo sobre uma coisa. Eu carreguei um peso morto por 35 anos. Mas não era eu. A voz da corretora de imóveis Beatriz Câmara rachava no meu celular como um trovão distante. A preocupação profissional mal disfarçava o que eu suspeitava ser alarme genuíno. Senhora Santos, eu preciso perguntar, a senhora tem certeza sobre esta decisão? Comprar um imóvel sem visita é sempre arriscado. Mas o Amazonas? Beatriz fez uma pausa, e eu pude ouvir papéis sendo remexidos no fundo. Bem, não é exatamente um lugar de aposentadoria para a maioria das pessoas. Eu estava na janela do meu quarto de hotel, observando o nascer do sol em Brasília, pintar o céu em tons de âmbar e rosa, e sorri pela primeira vez em meses. Senhora Câmara, passei 35 anos tomando decisões seguras. Como isso funcionou para mim? Eu entendo, mas este imóvel em particular é bastante remoto. O vizinho mais próximo fica a 20 quilômetros. O acesso fluvial não é mantido pelo Estado, e o bangalô, embora estruturalmente sólido, está desocupado há 3 anos. Perfeito! Outra pausa. O vendedor está pedindo um fechamento rápido, apenas em dinheiro, nas condições atuais, sem inspeções, sem cláusulas. É incomum para alguém do seu perfil demográfico. Meu perfil demográfico. Mulher de 64 anos, provavelmente divorciada, provavelmente desesperada, provavelmente tomando uma decisão emocional da qual se arrependeria quando a realidade chegasse. Beatriz estava sendo gentil por não dizer isso diretamente. Senhora Câmara, eu já transferi o preço total da compra para sua conta de garantia. O imóvel é meu a partir das 9 da manhã desta manhã, correto? Sim, senhora. Parabéns, eu suponho. Embora eu espere que a senhora considere contratar empreiteiros locais antes de tentar qualquer reforma grande. O clima lá em cima pode ser desafiador. Desafiador. Como se 35 anos de casamento com Carlos Santos não tivessem sido uma excelente preparação para climas desafiadores. Após encerrar a ligação, sentei na cama do hotel e encarei meu celular, rolando 17 mensagens de texto que não respondi. A raiva de Carlos evoluiu durante a noite, de irritação para indignação e o que parecia ser pânico genuíno. Margarida, isso já foi longe demais. Os filhos estão preocupados. O que quer que esteja errado podemos consertar. Apenas volte para casa. Estou ligando para o Dr. Almeida. Você está claramente tendo algum tipo de colapso. Dr. Almeida, nosso médico de família por 20 anos, que prescreveu antidepressivos quando mencionei me sentir invisível, que sugeriu terapia hormonal quando reclamei de me sentir inquieta, que recomendou terapia de casal quando ousei manifestar insatisfação com meu casamento, terapia que Carlos recusou, alegando que nossos problemas estavam todos na cabeça da Margarida. A mensagem final chegou às 6 da manhã. Margarida, por favor,
Eu não quis dizer o que disse. Volte para casa e falaremos sobre a ideia da pousada boutique. Apaguei as mensagens sem responder e liguei para o número que encontrei online às 2 da manhã. Transportes e mudanças, Aurora Boreal. Aqui é o João. Eu preciso que tudo na minha casa seja embalado e enviado para o Amazonas hoje. Uma pausa. Senhora, são 5 da manhã. Me desculpe, eu quis dizer que preciso que seja agendado para hoje. Posso pagar extra pelo serviço de urgência. O Amazonas é grande. Onde no Amazonas? Dei a ele o endereço que memorizei, ouvindo o homem assobiar baixinho pelo telefone. Isso é bem remoto. Vai custar mais pela distância e precisaremos coordenar com uma empresa local lá para a entrega final. O que custar? A senhora vai mudar a casa toda? Considerei a pergunta, pensando no jogo de jantar onde minha família riu de mim na noite anterior. A cama king size, onde Carlos vinha adormecendo antes que eu terminasse de falar nos últimos 5 anos. Os móveis da sala de estar dispostos ao redor de uma televisão que tocava os programas dele na programação dele. Não, apenas minhas coisas, meus livros, minhas roupas, a porcelana da minha avó, meus materiais de artesanato, todo o resto fica. E os móveis? Vou comprar móveis novos. Móveis que combinem com quem eu sou agora, não com quem eu costumava ser. Depois de agendar a transportadora, dirigi até nossa casa, minha ex-casa, chegando às 7h30 para encontrar o carro de luxo de Carlos ainda na garagem. Ele havia tirado o dia de folga do trabalho, algo que fez exatamente 3 vezes em todo o nosso casamento, quando cada um dos nossos filhos nasceu. Usei minha chave silenciosamente, surpresa com o quão estranha minha própria casa parecia depois de apenas uma noite fora. A mancha de geleia de pimenta havia sumido do tapete da sala de jantar. Carlos deve ter chamado nossa diarista, mas a mesa ainda estava com os restos do nosso desastre de Natal. Pratos sujos, travessas com comida endurecida, taças de vinho com resíduo escuro no fundo. A cena da minha humilhação deixada para eu limpar. Encontrei Carlos na cozinha, parado na cafeteira em seu roupão, o cabelo grisalho desalinhado e o rosto com o tipo de palidez de ressaca que sugeria que ele havia terminado o vinho depois que eu saí. Graças a Deus, ele disse quando me viu. Margarida, precisamos conversar. Essa coisa toda saiu do controle. Saiu? Abri o armário onde guardava minhas canecas de viagem e selecionei minha favorita. Uma peça de cerâmica decorada com mapas antigos que Sofia me deu anos atrás, quando ela ainda achava meus sonhos de viagem encantadores em vez de embaraçosos. Claro que saiu. Fugir para um hotel como uma adolescente dando um chilique, o que os vizinhos vão pensar? Servi café na minha caneca de viagem, adicionando creme da geladeira que organizei e reabasteci centenas de vezes. Eu não sei, Carlos. O que você acha que eles vão pensar? Eu acho que eles vão pensar que minha esposa perdeu a cabeça. Ele se aproximou e sentiu o cheiro familiar da sua loção pós-barba misturado com vinho e medo. Margarida, eu sei que eu disse algumas coisas ontem à noite. Todos nós dissemos, mas você sabe como são os jantares de família. Todo mundo está cansado. Talvez tenhamos bebido demais. Peso morto. O quê? Foi o que você me chamou. Peso morto. Para soar mais inteligente, mais cruel. O rosto de Carlos ficou vermelho. Eu estava brincando, Margarida. Era uma piada. Você sabe que eu não quis. Qual parte era a piada? A parte em que você disse que eu sempre fui um peso morto ou a parte em que nossos filhos riram disso? Eles não estavam rindo de você. Eles estavam rindo de mim, Carlos. Assim como você tem rido de mim por anos. Toda vez que mencionei voltar para a faculdade, ou começar um negócio, ou viajar para algum lugar que não fosse uma férias pré-planejada para o mesmo resort que visitamos 8 vezes. Passei por ele em direção à escada, indo para o quarto para recolher os itens pessoais que a transportadora precisaria identificar. Aonde você vai agora? A voz de Carlos carregava a irritação de um homem que estava acostumado a controlar situações e de repente se encontrava impotente. Subir para fazer as malas. Fazer as malas para quê? Quanto tempo vai durar essa rebeliãozinha? Parei na metade da escada, olhando para o homem que prometia amar e honrar até que a morte nos separasse.
Ele estava parado em nossa cozinha, vestindo o roupão de seda que eu lhe dei de aniversário, cercado pelos pratos de café da manhã que eu não lavaria na casa que transformei em um lar que ele considerou completamente garantido. Não é uma rebelião, Carlos, eu disse. É um divórcio. A palavra pairou no ar como fumaça de uma vela apagada. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais séria sobre algo em minha vida. Margarida, você tem 64 anos. Você não pode simplesmente recomeçar. Para onde você iria? O que você faria? Eu sorri, pensando nos 50 hectares de natureza intocada, onde ninguém nunca me chamou de peso morto, onde ninguém esperava que eu desaparecesse no segundo plano da minha própria vida. Vou descobrir como é ser a protagonista da minha própria história. Isso é insano. Você não tem dinheiro, nem habilidades, nem... Eu tenho R$380 mil na minha conta pessoal, um diploma em hotelaria, 35 anos de experiência em gestão e mais habilidades do que você jamais se incomodou em notar. A boca de Carlos abriu e fechou, como a de um peixe ofegando por ar. R$380 mil? Como você tem... A herança dos meus pais. O dinheiro que você assumiu que não existia porque nunca perguntou sobre ele. O dinheiro que eu tenho investido enquanto você me tratava como uma empregada doméstica não remunerada. Subi o resto da escada, deixando Carlos parado em sua cozinha cara, finalmente entendendo que a mulher que ele considerou garantida estava prestes a se colocar completamente fora de seu alcance. Em nosso quarto, peguei a mala que comprei anos atrás para uma viagem à Europa que nunca aconteceu, porque Carlos decidiu que era muito caro, muito impraticável, muito problemático. Agora, ela me levaria 6.000 quilômetros de distância de tudo que eu sempre conheci. A transportadora chegou ao meio-dia, eficiente e profissional, embalando minha vida em caixas etiquetadas. Enquanto Carlos fazia telefonemas cada vez mais desesperados para nossos filhos, eu ouvia fragmentos das suas conversas, explicações sobre crises de meia-idade, mudanças hormonais e a necessidade de intervenção familiar. Mas também ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Medo genuíno de que eu pudesse realmente estar falando sério. Ao cair da noite, meus pertences estavam sendo carregados em um caminhão seguindo para o aeroporto. À meia-noite, eu estava em um avião para Manaus, observando as luzes de São Paulo desaparecerem sob as nuvens. Em algum lugar sobre a Amazônia, abri meu laptop e comecei a pesquisar práticas de construção sustentável, ecoturismo e a indústria hotelaria no Amazonas. Peso morto não pesquisa. Peso morto não planeja. Peso morto não passa o voo projetando a vida que vai construir do zero. Mas Margarida Santos, não mais, estava prestes a provar que ela estava carregando todos os outros por tanto tempo que havia esquecido o quão leve poderia ser sozinha. O piloto de monomotor que me levou de Manaus para minha nova propriedade parecia ter saído de um romance de Jorge Amado, barba grisalha, olhos cor de água de rio e mãos que agarravam os controles do seu monomotor como se estivesse apertando a mão de um velho amigo. Após 2 horas sobrevoando a floresta densa, "A senhora tem certeza disso, moça?" Ele gritou sobre o ruído do motor. "O tempo está virando e aquele bangalô está vazio há muito tempo. Talvez queira considerar ficar na cidade esta noite e sair pela manhã." Abaixo de nós se estendia uma paisagem que parecia existir além do alcance da ambição humana. As copas das árvores subiam como espiras de catedral contra um céu cor de estanho, suas copas coroadas de nuvens que nunca conheceram pegadas. Rios serpenteavam por vales onde as únicas estradas eram trilhas de animais, onde o silêncio não era quebrado por tráfego ou sirenes, ou o zumbido constante da civilização exigindo atenção. "Tenho certeza", gritei de volta, agarrando o apoio de braço enquanto passávamos por outra área de turbulência. Passei a vida toda esperando para ter certeza de algo. Ele me deu um olhar que sugeria ter transportado sua parcela de pessoas fugindo de suas vidas, e a maioria delas não durou uma estação chuvosa. Mas ele assentiu e começou sua descida em direção a uma clareira que parecia incrivelmente pequena do ar, pouco mais do que uma cicatriz na vasta tela verde da floresta. A aterrissagem foi mais agitada do que qualquer coisa que eu experimentei em 30 anos de voos de férias para destinos previsíveis.
O avião sacudiu e estremeceu pelo que eu generosamente supus ser uma pista, finalmente parando na frente de um bangalô de madeira que parecia ter sido esculpido na floresta circundante por alguém que entendia que a beleza não exigia ornamentação. É ela, o piloto disse cortando o motor. Lar doce lar. O bangalô era maior do que as fotografias sugeriam. 2 andares de toras desgastadas com janelas que refletiam a natureza circundante como espelhos. Uma varanda coberta envolvia 3 lados, e eu podia ver os ossos do que antes fora um jardim, agora coberto por grama selvagem e flores da época. Mas foi o rio que tirou meu fôlego. A 50 metros da porta da frente do bangalô, a água se estendia em direção ao horizonte como prata líquida, tão imóvel e perfeita que parecia manter o céu cativo em suas profundezas. A floresta subia diretamente da margem oposta, sua reflexão criando um mundo que existia tanto acima quanto abaixo da superfície, real e espelhado, possível e impossível. O antigo dono era um escritor, o piloto disse, me ajudando a descarregar minhas malas. Veio para cá para terminar um romance. Ficou 15 anos. Só foi embora quando a artrite ficou muito ruim para as estações chuvosas. Ele terminou? O romance? Ouvi dizer que ele escreveu 12. Algo sobre a solidão clarear a cabeça dele, ajudá-lo a lembrar quem ele era por baixo de todo o barulho. Eu estava em frente à minha nova casa. Minha casa comprada com meu dinheiro, escolhida pelo meu julgamento, e senti algo que quase esqueci que existia. Possibilidade. O piloto ligou seu motor. Posso voltar amanhã, ver como a senhora está se instalando. É gentil da sua parte, mas desnecessário. Eu tenho tudo o que preciso. Ele estudou meu rosto, talvez procurando sinais do colapso que Carlos estava provavelmente descrevendo a quem quisesse ouvir. Em vez disso, ele pareceu encontrar algo que o surpreendeu. Sabe de uma coisa, moça? Eu acho que sim. Depois que ele decolou, o silêncio era tão completo que parecia uma coisa viva. Sem tráfego, sem sirenes, sem televisões vazando através de paredes finas, sem familiares precisando de carona ou refeições ou gerenciamento emocional. Sem a voz de um marido explicando por que meus sonhos eram impraticáveis, por que meus desejos eram egoístas, por que minha própria existência era um inconveniente. Apenas o vento nas palmeiras e o suave bater da água contra a margem do rio e o som da minha própria respiração, estável, calma e inteiramente minha. Caminhei pelo bangalô lentamente, reivindicando cada cômodo com minha presença. O antigo proprietário o havia deixado mobiliado, peças simples e robustas que pareciam ter sido construídas para durar quaisquer tempestades que o Amazonas pudesse oferecer. Uma lareira de pedra dominava a sala principal, com estantes embutidas que imploravam para serem preenchidas com histórias que importavam. A cozinha era pequena, mas funcional, com janelas que davam para o rio e a floresta que pareciam mudar de cor conforme a luz se movia. No andar de cima, o quarto principal ocupava todo o segundo andar, com janelas em 3 lados e uma vista que fazia meu horizonte paulistano parecer apertado e sem graça. Este era um quarto para sonhar grandes sonhos, para planejar coisas impossíveis, para se tornar quem quer que você fosse corajoso o suficiente para se tornar. Desembalei meu laptop e sentei na mesa da cozinha, usando o hotspot do meu celular para me conectar com o mundo exterior. A internet estava lenta, mas funcional o suficiente para pesquisa, planejamento e o negócio que eu já estava começando a vislumbrar. Minha caixa de entrada estava cheia de mensagens cada vez mais frenéticas de Carlos e dos filhos, mas as apaguei sem ler. Essa conversa aconteceria quando eu estivesse pronta, nos meus termos, a partir de uma posição de força, em vez de desespero. Em vez disso, abri um novo documento e comecei a digitar: Plano de Negócios Refúgio Selvagem Aurora Boreal. Missão: fornecer a viajantes exigentes uma autêntica experiência amazônica que combine acomodação de luxo com gestão ambiental e respeito pela cultura local. Mercado-alvo, executivos em busca de desintoxicação digital, casais celebrando aniversários importantes, viajantes aventureiros que apreciam conforto, grupos corporativos que precisam de inspiração criativa.
Estudei hotelaria por 6 anos, obtendo meu diploma enquanto criava 3 filhos e mantinha um lar que poderia ter servido como um ensaio de revista para a vida familiar perfeita. Eu gerenciei orçamentos, coordenei eventos, resolvi conflitos e criei experiências que uniram as pessoas em torno de valores compartilhados. Tudo o que Carlos havia descartado como apenas trabalho doméstico tinha sido, na verdade, preparação para isso. À meia-noite, eu tinha 30 páginas de planos detalhados. Reformas que transformariam o bangalô em um refúgio de luxo, preservando seu caráter autêntico. Estratégias de marketing que atrairiam hóspedes dispostos a pagar preços premium por experiências autênticas. Parcerias com guias locais, artesãos e fornecedores que beneficiariam toda a comunidade. Um modelo de negócio sustentável que proporcionaria independência financeira enquanto criava algo genuinamente significativo. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas que eu não cobri com as cortinas pesadas que Carlos preferia. Lá fora, o rio refletia nuvens que pareciam pinceladas contra a tela, e eu entendi por que o escritor havia ficado 15 anos. Preparei café na cozinha simples e caminhei até a varanda, respirando um ar tão limpo que parecia lavar meus pulmões por dentro. Uma águia pescadora circulava no alto e, em algum lugar na distância, ouvi o chamado melancólico das arirambas. Meu celular vibrou com uma chamada, o número de Carlos. Deixei ir para a caixa postal, depois ouvi sua mensagem enquanto observava a águia pousar em uma árvore seca na beira do rio. Margarida, isso foi longe demais. Os filhos estão preocupados. Os vizinhos estão fazendo perguntas, e o Dr. Almeida diz que você pode estar tendo uma genuína quebra psicológica. Eu falei com um advogado sobre ter você declarada bem, sobre proteger você de tomar decisões das quais se arrependerá. Apenas volte para casa. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Apaguei a mensagem e bloqueei o número dele. Então liguei para a construtora que pesquisei online, aquela com 5 estrelas e especializada em práticas de construção sustentável. Construções do Norte. Aqui é a Maiara. Gostaria de agendar uma consulta para um grande projeto de reforma. Estou transformando um bangalô residencial em um retiro de luxo na selva. Onde a senhora está localizada? Dei a ela o endereço que memorizei, ouvindo a mulher assobiar suavemente pelo telefone. Isso é bem remoto. Vai custar mais para levar equipes e materiais até lá. Tudo bem. Quando alguém pode vir dar uma olhada? Que tal na próxima terça-feira? Aviso justo, porém. O inverno está chegando rápido. Se a senhora quiser fazer qualquer trabalho grande, precisaríamos começar logo e trabalhar durante um tempo bem desafiador. Perfeito. Eu lido com clima desafiador a vida toda. É hora de construir algo que possa resistir a ele. Depois de agendar a consulta, caminhei até a margem do rio e fiquei na beira da água, deixando o silêncio da manhã me lavar como uma absolvição. Carlos ainda não compreendia, mas a mulher com quem se casou já não era mais a mesma que tentava controlar. Mas a tutela legal exigia provar que eu era incompetente para tomar minhas próprias decisões. E uma mulher que acabou de comprar 50 hectares de natureza amazônica desenvolveu um plano de negócios abrangente e agendou grandes obras em 48 horas após chegar, não soava particularmente incompetente. Ela soava como alguém que finalmente parou de fingir ser menor do que realmente era. A águia pescadora levantou voo, circulando uma vez antes de desaparecer no vasto céu azul. Eu tinha trabalho a fazer. A equipe de construção chegou em uma manhã de terça-feira, quando o orvalho pintava o mundo de prata. Sua caravana de caminhões roncava pela minha estrada de acesso de terra como um trovão mecânico. Eu assistia da janela da minha cozinha enquanto descarregavam equipamentos e materiais, esses homens e mulheres que ajudariam a transformar minha visão em realidade. Maiara Santos saiu do caminhão da frente. Uma mulher compacta, na casa dos 50 anos, com mãos calejadas e olhos que não perdiam nada. Ela inspecionou a propriedade com a atenção focada de alguém que entendia que a Amazônia não perdoa planejamento ruim ou mão de obra de má qualidade. A senhora escolheu um lugar e tanto para construir um negócio, ela disse, estudando os relatórios de elevação que encomendei. Mas vou dizer uma coisa, a localização é perfeita para o que está planejando.
Privacidade total, vistas de tirar o fôlego e perto o suficiente da cidade para não ficar completamente isolada. Passamos a manhã caminhando pelo bangalô, discutindo paredes mestras, atualizações de encanamento e o tipo de isolamento que manteria os hóspedes confortáveis quando as temperaturas externas caíssem. A equipe de Mayara media, fotografava e fazia anotações na taquigrafia eficiente de pessoas que constroem coisas que duram. Os prazos estão apertados se a senhora quiser abrir no próximo verão, ela disse enquanto estávamos na varanda olhando para o rio, onde o musgo já estava se formando nas margens. Estamos falando de adicionar 4 suítes de hóspedes, atualizar os sistemas elétricos e hidráulicos, construir uma cozinha de nível comercial e construir um prédio de spa separado. É muito trabalho em uma janela curta. Pode ser feito? Pode ser feito? Sim. A questão é se a senhora quer pagar o que custará para fazer direito. Pensei nos extratos de conta que revisei naquela manhã. Os investimentos cuidadosos que cresceram constantemente enquanto Carlos fazia piadas sobre meu dinheiro de troco. A herança dos meus pais que acreditavam em educação e autossuficiência, que trabalharam em 2 empregos cada para me enviar para essa faculdade, que confiaram em mim para fazer algo significativo com as oportunidades que me forneceram. Dinheiro não é o fator limitante. Qualidade é. Mayara sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi dela. Nesse caso, podemos absolutamente fazer isso. Mas a senhora terá que tomar algumas decisões sobre os arranjos de moradia. Este lugar será uma zona de construção pelos próximos 8 meses. Eu estava pensando nesse problema desde a minha primeira noite no bangalô. Ficar significaria meses de barulho, poeira e interrupção constante. Sair significaria voltar para São Paulo, provavelmente desencadeando exatamente o tipo de intervenção que Carlos estava ameaçando. E se eu construísse algo temporário? Um pequeno chalé onde eu pudesse ficar durante a construção? Poderia funcionar. Manter a senhora perto o suficiente para tomar decisões, mas longe o suficiente para manter alguma sanidade. Mayara pegou seu tablet, desenhando rapidamente. Poderia colocar um chalé de madeira aqui, a cerca de 50 metros da construção principal. Vista do rio, mas isolado o suficiente para paz e sossego. Levaria minha equipe cerca de 3 semanas para construir algo habitável. 3 semanas vivendo em um trailer de construção que Mayara ofereceu emprestar. 3 semanas assistindo minha visão tomar forma. 3 semanas provando a Carlos que eu era exatamente o oposto do peso morto que ele havia proclamado. Vamos fazer isso, eu disse, apertando a mão dela. Sua palma era áspera contra a minha, calejada de anos construindo coisas que importavam, e eu esperei que minha mão um dia carregasse as mesmas marcas de trabalho significativo. As semanas seguintes se passaram em uma névoa de decisões e descobertas. Eu aprendi que madeira de demolição recuperada de prédios coloniais poderia criar uma estética moderna que honrava o passado. Que sistemas de energia solar combinados com geradores de backup poderiam fornecer energia confiável mesmo durante as piores tempestades. Que fontes termais naturais, adequadamente canalizadas, poderiam aquecer um spa de luxo, sem eletricidade. Que eu tinha uma aptidão para design de espaços que nunca havia sido solicitada em 35 anos, organizando os móveis da sala de estar de acordo com as preferências de Carlos. Mayara se tornou algo mais do que minha construtora. Ela se tornou minha primeira verdadeira colaboradora. Alguém que via minhas ideias não como fantasias tolas, mas como projetos viáveis que valiam a pena executar. A senhora tem talento para isso, ela disse uma tarde enquanto revisávamos os planos de design da suíte principal. Eu sempre achei que sim, eu admiti. Apenas nunca tive permissão para descobrir. Permissão de quem? De todos. Meu marido, meus filhos, da sociedade, da minha própria dúvida. Quando você passa décadas ouvindo que seus sonhos são impraticáveis, você começa a acreditar nisso. Mayara estudou meu rosto com a franqueza direta de alguém que havia construído sua vida com as próprias mãos. E agora? Agora eu descobri que a única permissão que sempre precisei era a minha. A construção progrediu mais rápido do que eu esperava. A equipe de Mayara trabalhava com a eficiência de pessoas que respeitavam a terra que estavam modificando,
Pessoas que entendiam que construção não significa conquista, mas colaboração com as forças naturais que moldam este lugar. Eles ensinaram meus trabalhadores locais, que contratei através das recomendações de Maiara, homens e mulheres da comunidade mais próxima a 4 horas de barco que precisavam de trabalho, e trouxeram conhecimento do clima local que nenhum livro poderia fornecer. Eu aprendi seus nomes, suas histórias, as esperanças que tinham para suas famílias. Aprendi que liderança não é fazer exigências, mas criar uma visão compartilhada que eleva todos que contribuem. Esses trabalhadores não eram funcionários, eram parceiros na construção de algo que beneficiaria toda a região. Enquanto o bangalô principal tomava forma, meu chalé temporário se tornou meu santuário. Pequeno, mas perfeitamente adequado, com uma varanda onde eu assistia ao nascer do sol todas as manhãs e planejava cada dia com a liberdade que vem de fazer o que quer que seja melhor, não o que é esperado. Meu celular tocava diariamente, números de São Paulo que eu não atendia. Carlos deixou dezenas de mensagens, sua raiva evoluindo para súplicas e depois para ameaças, e finalmente para uma aceitação sombria de que eu não voltaria. Os filhos ligavam esporadicamente, suas mensagens variando de preocupação culpada a raiva defensiva. Daniel enviou um e-mail de 3 páginas explicando por que eu estava sendo egoísta, como minha partida repentina havia traumatizado a família, como eu precisava considerar os sentimentos deles. Eu o li uma vez, notando que em 3.000 palavras ele nunca perguntou uma vez sobre meus sentimentos, minhas necessidades, ou por que eu havia chegado ao ponto onde partir era minha única opção. Sofia enviou textos curtos e acusatórios. Você está arruinando o Natal. O papai está arrasado. Como você pode ser tão cruel? Como se 35 anos de serviço abnegado pudessem ser apagados por uma decisão de priorizar minha própria felicidade. Lucas, meu caçula, foi o único que pareceu entender que algo fundamental havia quebrado. Mãe, eu não sei o que dizer. Espero que você encontre o que está procurando. Eu não respondi a nenhum deles. Não porque estivesse punindo-os, mas porque não havia palavras para transpor o abismo entre quem eles achavam que eu era e quem eu estava me tornando. Eles precisavam de tempo para entender que a mãe que conheceram, aquela que colocou as necessidades de todos na frente das suas, tinha sido uma performance que eu não podia mais manter. Meses se passaram no tipo de foco intenso que só vem quando você está construindo uma vida que realmente importa. O inverno amazônico chegou com chuvas que transformaram a floresta em catedral de névoa e mistério. Trabalhamos em tendas quando necessário, ajustando cronogramas para trabalhar com o clima em vez de contra ele. Eu aprendi sobre fundações que poderiam resistir às inundações sazonais, sobre telhados projetados para deixar as tempestades passarem sem danificar as estruturas abaixo, sobre o tipo de resiliência que vem de respeitar as forças que você não pode controlar. À noite, eu me sentava no meu chalé com meu laptop, pesquisando estratégias de marketing, criando um site, alcançando agentes de viagens especializados em experiências de luxo fora do caminho comum. Eu criei uma identidade de marca que prometia transformação, não apenas férias, refúgio, não fuga, conexão, não isolamento. As fotografias que tirei da propriedade durante a construção contavam uma história de algo extraordinário tomando forma. Um lugar onde pessoas poderiam vir para redescobrir quem eram sob as camadas de expectativa e obrigação. A primeira reserva chegou em uma manhã de abril, 6 meses antes da inauguração planejada. Um casal de empresários de Toronto procurando um lugar para celebrar seu 30º aniversário de casamento, longe das demandas de suas carreiras de alto estresse. Eles queriam privacidade total, culinária excepcional e a chance de desconectar do mundo que havia consumido cada momento de vigília por décadas. Ofereci-lhes uma taxa de fundador, 3 dias por R$ 25.000, incluindo todas as refeições, transporte privado e experiências guiadas. Eles aceitaram em 2 horas. Minha segunda reserva veio uma semana depois. Um executivo de tecnologia de São Francisco procurando isolamento completo para terminar um romance no qual estava trabalhando há 5 anos. 7 dias,
R$ 50.000, e quando eu descrevi a propriedade, a vista do rio, o silêncio que permitia pensamentos profundos, ele disse que soava exatamente como o que seu agente literário havia prescrito. Até a inauguração oficial, eu tinha 3 meses de reservas. Hóspedes dispostos a pagar preços premium por algo que não podiam encontrar em resorts de luxo ou experiências turísticas padrão. Autenticidade, paz e o tipo de transformação que só vem quando você se remove completamente dos padrões que definiram sua existência. Em outubro, o bangalô estava completo. 4 suítes de hóspedes, cada uma com vistas privadas do rio, e banheiros que combinavam conforto moderno com estética natural. Uma cozinha de nível comercial, onde eu poderia criar as experiências culinárias que imaginei. Uma sala comum com a lareira de pedra, onde os hóspedes poderiam se reunir ou buscar solidão conforme necessário. Um prédio de spa separado com tratamentos que usavam ingredientes locais e técnicas tradicionais. E em todos os lugares, janelas que emolduravam a floresta e o rio como arte viva que mudava com cada hora e cada estação. Mayara ficou ao meu lado no dia da inauguração, olhando para o edifício que havíamos criado juntas. A senhora construiu algo especial aqui, Margarida. Nós construímos, eu corrigi. Eu não poderia ter feito isso sem você. A senhora poderia ter feito, ela disse. Apenas teria levado mais tempo e custado mais frustração. Mas a visão, essa sempre foi sua. Minha primeira hóspede, uma escritora canadense chamada Margaret, de 48 anos, chegou em uma tarde de novembro quando a luz da estação seca transformava tudo em ouro. Ela saiu do barco que a trouxe da cidade, olhou para o bangalô e a floresta e o rio que se estendia até o horizonte, e começou a chorar. Desculpe, ela disse, enxugando os olhos. É só que é exatamente o que eu precisava e nem sabia que precisava. Eu entendi perfeitamente. Passei os próximos 3 dias garantindo que a experiência de Margaret excedesse suas expectativas. Levei-a encaminhadas ao amanhecer, onde observamos macacos brincando nas copas das árvores e pássaros que pareciam ter sido pintados por um artista com imaginação ilimitada. Cozinhei refeições que usavam ingredientes locais preparados de maneiras que honravam tanto a tradição quanto a inovação. Dei a ela o espaço e o silêncio para escrever, mas também ofereci conversas quando ela precisava de perspectiva humana. Na sua última noite, sentamos na varanda assistindo o pôr do sol pintar o céu em tons de âmbar e rosa. E ela me disse algo que carrego desde então. Você sabe o que é especial sobre este lugar? Não são apenas as vistas, ou o conforto, ou a incrível comida, embora tudo isso seja extraordinário. É que você criou um espaço onde as pessoas se lembram de quem são sob todas as coisas que o mundo disse que deveriam ser. Olhei para a mulher que havia gasto 3 dias digitando furiosamente em seu laptop, parando apenas para caminhar, ou comer, ou ficar em silêncio contemplativo, olhando para o rio. Isso soa como algo mais do que apenas escrever. Meu marido quer que eu desista do meu romance. Diz que é indulgência, que eu deveria focar na minha carreira real em marketing. Meus pais acham que é um hobby embaraçoso para uma mulher da minha idade. Meus amigos ficam entediados quando menciono isso. Ela se virou para mim, olhos brilhando na luz decadente. Mas aqui, você não me perguntou o que eu faço. Você me perguntou sobre o que estou escrevendo, porque isso importa, o que estou tentando dizer. Você me tratou como escritora, não como mulher de meia-idade tendo uma crise. Porque você é escritora. O resto é apenas barulho. Ela partiu na manhã seguinte, me dando um abraço apertado e prometendo voltar. Você construiu algo mágico aqui, Margarida. Um lugar onde pessoas podem lembrar que seus sonhos não são indulgências. São o ponto principal. Depois que ela partiu, fiquei na varanda olhando para o rio, onde a névoa da manhã ainda pairava como segredos não ditos, e soube com certeza absoluta que eu havia encontrado o meu propósito. Não apenas construindo um negócio, mas criando um santuário para pessoas que precisavam de permissão para ser quem realmente eram. Nos meses seguintes, mais hóspedes vieram. Um executivo corporativo que passou 7 dias em silêncio total, apenas caminhando e pensando,
e partiu com um plano para deixar seu emprego de 16 horas e abrir uma pequena livraria. Um casal à beira do divórcio que encontrou o caminho de volta, um para o outro, nos espaços silenciosos entre conversas exigidas. Um artista que não havia pintado em 5 anos, mas passou 2 semanas criando uma série que mais tarde seria exibida em uma galeria de Nova York. Cada hóspede deixou algo de si mesma no lugar, e cada um levou algo que não podia ser embalado em malas: clareza, coragem, o entendimento de que viver de acordo com suas próprias expectativas não era egoísmo, era sobrevivência. Meu site começou a receber atenção de publicações de viagens. Um blogueiro influente escreveu sobre sua experiência transformadora, descrevendo o Santuário Aurora Boreal como um lugar onde tempo para e possibilidade começa. As reservas se acumularam, meses de antecedência, hóspedes dispostos a pagar valores premium e esperar por aberturas porque sabiam que o que eu oferecia não podia ser replicado. Contratei funcionários, pessoas da comunidade local que traziam conhecimento que nenhuma faculdade de hotelaria poderia ensinar. Janaína Oliveira tornou-se minha guia principal, uma mulher de 35 anos que cresceu na floresta e conhecia cada trilha, cada árvore, cada segredo que a Amazônia guardava. Roberto Silva gerenciou a cozinha nos meus dias de folga, um chefe treinado que havia retornado para sua terra natal, procurando algo mais significativo do que cozinhas de restaurantes movimentados. Helena Martins cuidava das suítes dos hóspedes com a atenção aos detalhes que vem de entender que pequenos toques criam experiências extraordinárias. Não éramos apenas funcionários e empregadora. Éramos uma família escolhida, unidos pela crença de que hospitalidade não é serviço, é arte. 1 ano após deixar São Paulo, recebi os papéis do divórcio. Carlos não contestou, talvez porque seu advogado explicou que contestar exigiria admitir que sua esposa de 64 anos havia construído um negócio lucrativo em tempo recorde, minando sua alegação de que eu era incompetente. Ou talvez porque ele finalmente entendeu que a mulher que amou, ou pensou que amou, nunca existiu realmente. Era uma performance que eu havia mantido por tanto tempo que ambos esquecemos que era uma performance. Assinei os papéis na varanda do meu chalé, observando o nascer do sol pintar o céu em tons de possibilidade, e não senti tristeza, apenas alívio. O casamento havia terminado anos antes de eu partir. Eu apenas fui a única corajosa o suficiente para admitir. Mas foi a visita de Sofia que me surpreendeu. Ela chegou de barco após 4 horas navegando pelo rio, guiada por um dos pescadores locais que Janaína conhecia, em uma tarde de março, quando a floresta estava viva, com o som de aves migratórias retornando. Eu estava na cozinha preparando jantares quando ouvi o motor do barco, e quando saí na varanda, lá estava minha filha, parada na doca como se tivesse tropeçado em um mundo alienígena. "Oi, mãe!" ela disse, voz pequena de um jeito que não ouvia desde que ela era criança. Nós nos sentamos na varanda, chá de ervas entre nós, o silêncio desconfortável de pessoas que compartilham sangue, mas esqueceram como compartilhar verdades. "Por que você está aqui, Sofia?" Ela olhou para o rio, para a floresta, para tudo que eu havia construído. "Porque eu precisava ver com meus próprios olhos. O papai disse que você estava tendo um colapso, vivendo em uma barraca na selva, desperdiçando a herança da vovó. Mas isso..." Ela gesticulou para o bangalô, os jardins cuidados, o barco de hóspedes atracado na doca. "Isso não é um colapso. Não, é o contrário. O papai tentou processar você para a tutela. Você sabia disso?" Eu soube. Minha advogada disse que o caso foi dispensado em 15 minutos, depois que o juiz viu meu plano de negócios e extratos de conta. Sofia riu, mas o som carregava mais tristeza do que diversão. "Claro que foi, porque você não é louca. Você nunca foi. Você apenas estava presa." Nós ficamos sentadas em silêncio por um longo momento. Finalmente, ela falou, voz quebrando. Sofia me contou mais tarde que os primeiros sinais de dúvida começaram logo após eu sair. No começo, tentei justificar o que fizemos. Mas quanto mais eu defendia o papai, mais percebia que estava defendendo o indefensável, ela confessou. Passei 2 anos questionando minhas próprias escolhas, meu próprio casamento, minha própria vida. Porque se você estava errada por tanto tempo sobre quem você era, talvez eu também estivesse.
Peguei a mão dela. Essas mãos que eu segurei quando ela aprendeu a andar, que eu protegi de fogões quentes e arestas afiadas. Ou talvez eu estivesse certa o tempo todo e todos vocês estivessem errados sobre quem eu era. Nós estávamos. Nós éramos tão horrivelmente, cruelmente errados. As lágrimas caíram livremente agora. E eu não sei como te pedir perdão por algo tão grande. Você já pediu. Ao vir aqui, ao ver o que construí, ao admitir que estavam errados, isso é suficiente. É mesmo? Para mim, sim. Mas você tem que perguntar a si mesma se é suficiente para você. Se você vai passar o resto da sua vida sendo quem seu pai, seu marido, a sociedade diz que você deveria ser, ou se você vai ter a coragem de descobrir quem você realmente é. Sofia ficou 3 dias. Eu a levei em caminhadas, cozinhei suas refeições favoritas. Mostrei-lhe os livros de hóspedes, onde pessoas de todo o mundo escreveram sobre suas experiências transformadoras. Na sua última noite, ela me perguntou algo que não esperava. Você acha que eu poderia fazer algo assim? Recomeçar, quero dizer. Construir algo que realmente importa? Você pode fazer qualquer coisa que decidir fazer. A questão é o que você quer. Ela olhou para o rio, para a floresta, para a vida que eu havia criado do zero. Eu quero parar de fingir que estou feliz quando estou morrendo por dentro. Quero descobrir o que realmente me importa sob todas as coisas que me disseram que deveriam importar. Eu quero ser corajosa como você. Então seja. Mas entenda, coragem não é a ausência de medo. É decidir que seus sonhos importam mais do que o conforto de todos os outros. Sofia partiu na manhã seguinte, me dando um abraço que parecia pedido de desculpas e promessa, e despedida ao mesmo tempo. Eu te amo, mãe. E sinto muito que levou tanto tempo para dizer isso e realmente significar. Meses depois, recebi um e-mail dela. Ela havia pedido demissão do emprego corporativo que odiava, matriculou-se em aulas de cerâmica e estava separada do marido que, segundo ela, a tratava exatamente como papai tratava você. O ciclo estava quebrado. Mas foi Carlos quem finalmente me surpreendeu. 2 anos após eu partir, ele ligou e dessa vez atendi. Margarida. Sua voz soou mais velha, mais cansada. Eu estou ligando para perguntar se você aceitaria uma visita. Por quê? Porque eu preciso ver com meus próprios olhos. Preciso entender como você fez isso. Ele chegou em uma manhã de outubro, voando para Manaus e depois pegando o barco que agora funcionava regularmente, trazendo hóspedes. Observei-o desembarcar, Carlos Santos, agora 69 anos, cabelos mais brancos, ombros um pouco mais curvados, olhando ao redor com o tipo de incerteza que nunca havia visto nele. Nós nos sentamos na varanda, onde uma vez sentei sozinha, planejando minha fuga. Onde agora sentava como proprietária de um negócio de sucesso, empregadora respeitada e mulher que finalmente aprendeu que seu valor não dependia da aprovação dos outros. Isso é incrível, ele disse finalmente. O bangalô, a propriedade, tudo. Você realmente fez isso. Sim, eu estava errado. Sobre você ser um peso morto, sobre você não conseguir fazer isso, sobre tudo. Sim, ele olhou para mim e pela primeira vez em anos realmente me viu. Você está feliz? Mais feliz do que jamais fui em 35 anos de casamento. As palavras doeram nele, eu vi, mas ele assentiu lentamente. Eu provavelmente mereço isso. Não estou tentando machucá-lo, Carlos. Estou apenas dizendo a verdade. Eu estava morrendo lentamente naquela vida. Aqui, finalmente, estou viva. Eu percebi algo depois que você saiu. Passei décadas construindo uma carreira, uma reputação, uma vida que parecia impressionante de fora. Mas quando você foi embora, quando as crianças cresceram e voltaram às suas próprias vidas, eu estava sozinho naquela casa grande, com todos aqueles móveis caros, e percebi que não tinha ideia de quem eu era sem todas as pessoas cuja admiração eu exigia. Você descobriu quem era. Eu ainda estou fingindo. Então pare de fingir. Com 69 anos? Eu tinha 64. Se você está esperando por permissão, você não receberá de mim. Mas se você está procurando esperança de que nunca é tarde demais para recomeçar, eu sou prova viva disso. Carlos ficou algumas horas, caminhando pela propriedade, conhecendo minha equipe, observando como eu interagia com os hóspedes que estavam ficando.
Antes de partir, ele se virou para mim com algo que parecia arrependimento genuíno. Eu roubei 35 anos da sua vida. Não, você não pode roubar o que eu dei livremente. Levei-me 35 anos para aprender que eu não precisava da sua permissão para ser quem eu realmente era. Essa foi minha lição para aprender, não sua culpa para carregar. Ainda assim, sinto muito. Eu sei. E eu aceito. Mas entenda, eu não construí isso para provar que você estava errado. Eu construí isso para provar que eu estava certa. Depois que ele partiu, fiquei em silêncio por um longo momento, processando o fechamento que não sabia que precisava. Então Janaína me encontrou na varanda, sorrindo com o tipo de diversão que sempre antecedia boas notícias. Margarida, você não vai acreditar. Acabamos de receber uma solicitação de reserva de um famoso documentarista de vida selvagem. Ele quer trazer sua equipe por 2 semanas, filmar a propriedade e a floresta circundante. E ele está oferecendo pagar o dobro da nossa taxa normal. Olhei para o rio onde a luz da tarde pintava na água em tons de ouro líquido, para a floresta onde minha equipe trabalhava preparando experiências para hóspedes que vinham de todo o mundo para encontrar o que eu havia encontrado. Clareza, coragem, a lembrança de que nossos sonhos não são indulgências, são o ponto principal. Diga a ele que sim. E Janaína, obrigada. Por aceitar a reserva? Por ser parte disso. Por acreditar na visão quando era apenas palavras em um plano de negócios. Por me ajudar a construir algo que importa. Ela sorriu, apertando meu ombro com a familiaridade de uma verdadeira amiga. Margarida, você nos deu empregos que respeitam nossas habilidades, salários que sustentam nossas famílias e um lugar onde podemos ter orgulho de trabalhar. Somos nós que deveríamos agradecer a você. Mas eu sabia a verdade. Não éramos empregadora e funcionários. Éramos co-criadores de algo maior do que qualquer um de nós individualmente. Uma comunidade construída em respeito mútuo, visão compartilhada e a compreensão de que trabalho significativo não é sobre status ou salário. É sobre criar valor que perdura. Naquela noite, sentei no meu chalé que se tornou meu lar permanente e escrevi no meu diário pessoal que mantinha desde a noite em que parti. Quando deixei São Paulo naquela noite de Natal, achei que estava fugindo. Levou 5 anos na selva amazônica para entender que nunca fugi de nada, eu finalmente corri em direção a mim mesma. O Santuário Aurora Boreal não foi construído apenas com madeira e determinação. Foi construído com cada fragmento de competência que minha família ignorou, cada sonho que eles descartaram, cada vez que me chamaram de peso morto, quando eu era, na verdade, a força que os sustentava. Acontece que quando você para de carregar todos os outros e começa a se carregar, descobre que é capaz de voar mais alto do que jamais imaginaram possível. Fechei o diário e saí na varanda, onde uma vez fiquei planejando minha fuga. Onde agora ficava como mulher que finalmente aprendeu a mais importante lição de todas. Eu sempre fui assim por dentro. Só que antes era dona de casa, agora sou gerente de hotelaria. Tem gente que acha que servir é fraqueza. Outros acham que independência é loucura. Mas a verdade é mais simples do que qualquer um deles entende. Às vezes, o ato mais revolucionário que uma mulher pode fazer é se recusar a ser menor do que ela realmente é. Às vezes, recomeçar aos 64 não é crise de meia-idade, é despertar. E às vezes, a única pessoa de quem você precisa de permissão para viver sua vida autêntica é você mesma. Acima de mim, as estrelas se espalhavam pelo céu amazônico em uma exibição tão vasta que parecia impossível que alguma vez me senti pequena. Ao meu redor, a floresta sussurrava seus segredos antigos, lembretes de que sobrevivência não é apenas persistência, é adaptação, crescimento, a coragem de se transformar quando a transformação é necessária. E dentro de mim, finalmente, estava a paz que vem não de aprovação externa ou validação, mas da certeza inabalável de que estava, pela primeira vez em 64 anos, vivendo uma vida que era autenticamente, indiscutivelmente, gloriosamente minha. E por hoje é só, mas antes de ir, deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente, de onde está ouvindo e que nota dá para essa história? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.